Ó, galera, a garotada da base dá show e garante vitória tranquila do Corinthians contra o Capivariano. Timão derrota o Capivariano por 3-0 na Neoquímica Arena, com gols de Dieguinho, Guinegão e Kaique. Trio formado no terrão do Parque São Jorge. Vamos ver aí o que a turma do Jogo Aberto achou deste jogo. Para ele, pro André Negão, porque ele está de aniversário hoje, 19 anos, a mesma idade do Jogo Aberto, e o presente ele mesmo já providenciou, né? Um gol pelo Corinthians e também mais dois meninos que são do terrão. A gente fala aí do Dieguinho e do Kaique, que definiram a partida, se apresentaram bem, aproveitaram a oportunidade. E Ronaldo, é tudo que um time quer, ver a base aparecendo com confiança, tendo chances. Quando faz gol, todo mundo vê, repercute, várias vezes aparece na rede social. E o Corinthians fez uma partida, no final das contas, tranquila. Teve um gol anulado do Capivariano, mais nada. E agora só pensa no Palmeiras. E teve esse menino, o Caio César, que estava jogando muito bem, acabou machucando. E o Dorival optou por colocar o Dieguinho, que fez a diferença. Mas o Caio César se machucou. E o Hugo também, não vai falar do Hugo? Isso, o joelho também, o Hugo machucou também. Foi feio, hein? Parece, não tem, acho que notícia atualizada ainda, mas saiu, parecia grave. Saiu chorando do gramado e entrou o Biduzinho e fez o serviço dele. Agora sim, a gente tem que falar dessa base maravilhosa, que essa molecada que tá vindo com uma vontade imensa aí, o Dorival... Você já vem pedindo o Guinegão titular, com mais oportunidades, faz tempo, desde o começo do ano. Isso, porque ele tem um professor espetacular, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não desiste, esse menino tá na mesma levada. Eu gosto de você reconhecendo as coisas, eu acho legal. Porque na vida, não dá pra ficar insistindo no erro o tempo todo, então, né? E o Yuri tá me seguindo agora, o Yuri tá me seguindo, eu achei gostosinho também. Porque esse menino lindo do Você papai. conseguiu quebrar aquele coração gelado? Foi, consegui. Agora, o torcedor ontem, que foi pra arena ontem, saiu feliz da vida de ver essa molecada. E de uma arbitragem que eu vou falar pra você aqui. Que beleza. Você vai reclamar, bom, pensei que você ia reclamar da arbitragem, porque esse gol... Arbitragem feminina. Ela deu o cartão na hora certa, ela deu o cartão na hora certa, ela puniu. Ela puniu quando deu Queria ver impedimento, se tivesse dado esse gol, você ia falar isso. Ela não foi autoritária, ela falou, opa, e todo mundo sentiu que ela foi firme. É assim que tem que ser arbitragem. Vocês marmanjos que ficam aí toda hora dando cartão, brigando, não, ela, pô, tá aqui, acabou a conversa. O goleirão começou a fazer cena, ela falou, ó, essa foi a primeira. Aí o goleirão veio assim, não, falou, essa foi a segunda. Foi quase igual a Roberta, entendeu assim, ó, e a Renata Fã também faz assim com a sobrancelha, ó. Terceira é cartão, ela foi lá e pluf, cartão. Não teve mais cena, não teve mais nada. Não foi pancadaria, não rolou pancadaria, nada. E apitou com dignidade, com pulso forte. Parabéns a menina. E a melhor coisa do resultado é que o Corinthians já se aproxima dos primeiros colocados. Ou seja, fica numa situação mais confortável para não ficar dependendo também de um resultado num clássico. Mas o mais bonito, minha Renata, não foi nem o resultado em si, foi a entrega dos jogadores. Porque quando um treinador opta em deixar uma equipe descansando, e você coloca, o cara vai falar assim, ó, eu preciso de uma oportunidade. E todo mundo rendeu. Por quê? Correram atrás da oportunidade. E o Corinthians é isso. Você tem oportunidade, vá atrás, corra atrás. Viu, Bebeto? Parabéns. Cicinho, você tá muito quietinho. Tá com medo. Eu tô analisando o Ronaldo porque, assim, o momento do Corinthians é bom. O momento do Corinthians é bom porque você vê um time alternativo com jovens e organizado. Coisa que nós não víamos vendo no Corinthians. Às vezes, quando jogava as peças alternativas, era uma certa desorganização, não do treinador, mas por parte dos jogadores, tentando fazer o que não era para ser feito. Então, assim, dessa vez não. Mas contra o Capivariano, não interessa. O importante é o quê? Entrar em campo e ganhar, demonstrar a grandeza. E quando você tem a oportunidade, tem que abraçar. Então, isso é bom pro Corinthians, para a sequência do ano. Você ter o banco de reserva assim recheado de jogadores jovens e jogadores experientes que estão rendendo também. O Garro jogou bem, o André Ramalho. O então, Garro assim, já foi titular, né? Exatamente. Então, o Memphis entrando ao decorrer da partida, poderia não ter entrado... O turista holandês fez a parede, deu tapa. Mas o que a gente falávamos ontem do Dorival, ele gosta de dar oportunidade para o moleque da base. E além de ele dar oportunidade, ele dá confiança para esses jogadores. Então o Dorival sabe muito bem trabalhar a base. Então isso é bem louvável, como a gente acabou comentando aqui ontem. Pois é, eu estava pensando aqui, o Corinthians termina o ano campeão da Copa do Brasil, começa 2026 campeão da Supercopa do Brasil, até perdeu para o Bahia o primeiro jogo, mas nem fez a segunda partida, que foi adiada contra o Furacão. Já está administrando bem o Paulista. Chega para um clássico em condições muito boas, até porque joga em casa contra o Palmeiras, para vencer esse jogo, Ronaldão. O cenário, quando você coloca as coisinhas de um lado e de outro, e aí prepara a balança, tá legal pro lado corintiano. Olha, e voltou a menina da internet. Ai, para! Eu não posso fazer um comentário que ele já leva para outro lado. 19 anos do jogo
apareceu a menina na internet logo no começo do ano. E esse é Corinthians, né? Esse é Corinthians. O Corinthians, quando começa assim, Cicinho, a ideia é abraçar. Vai ser grande domingo, mas assim, viu? a gente analisa o futebol, né? O torcedor que está nos acompanhando, esse programa que passa tanta credibilidade, é tão importante ver... exatamente. É tão importante ver, sabe o quê? Ó, Corinthians... Depois que acabou o caos político, ok, tem dívida, tem, o presidente está correndo atrás para pagar. Só que você vê os bastidores do Corinthians, hoje é mais tranquilo, é mais leve. O que acontece dentro de campo? O São Paulo. Você vê como que é importante os gestores aí administrar bem o clube, passar confiança para quem está ali trabalhando dia a dia. E Marcelo Paz. Exatamente. Eles estão fazendo a diferença, os dois segurando a bucha e o presidente estável tentando aí, o que você falou mesmo, sanar as dívidas de um jeito ou de outro, correndo atrás. E o Corinthians muda. Pô, Cici, gostei. Não, muda o Corinthians, Cici, muda o você São tá Paulo. demais sexta-feira. Muda o Vasco com o Pedrinho, que traz uma transparência. E aí vai mudando. Tudo começa, só chove de cima para baixo. Agora, querem igualdade? A torcida do Palmeiras terminou o jogo diante do Vitória, gritou o quê? É guerra. A do Corinthians terminou a partida do Paulistão, é guerra. Só pensando no derby de domingo! No final da noite, aquele horário maledetto. Quero ver. de fralda, hein? Taca vai ser grande. Então, gente, pode ter certeza, se alguém vencer esse derby, fica grande para a sequência, pelo menos na questão torcedor satisfeito, torcedor dando um crédito. Campeonato à parte, né? Temos a tabela do Campeonato Paulista. Essa você vai gostar de ver também, do Paulista? Olha, ixi! É guerra. Para os dois lados, hein? As duas torcidas foram iguais nesse quesito. Bom, o Novo Horizontino continua na ponta da tabela com 13 pontos e é seguido pelo Palmeiras e pelo Bragantino. Na sequência, Corinthians e Guarani. Depois, Portuguesa, Mirassol, São Bernardo e Botafogo. Aí o Primavera, que é o próximo adversário de quem, Cicinho? Do São Paulo, não é? Os dois aqui iguais, Capivariano 7, Noroeste 7. O Santos, uma situação bem desconfortável, vai enfrentar o Noroeste, tem 6 pontos. E aí os dois que seriam rebaixados hoje, Velo Clube e Ponte Preta. Vamos falar um pouco desse derby já? Vamos colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira? Porque no ano passado, ninguém pode negar que a pedra no sapato ou na chuteira do Palmeiras foi o Corinthians. O próximo adversário tem ganho muito, por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, o próprio São Paulo, e se diz que estas equipas forem super competitivas como são, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional, e por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Edu, fala sério, uma goleada, 5-1 para cima do Vitória, não é? Isso não dá uma revitalizada, não deixa o torcedor mais empolgado, não dá pelo menos uma perspectiva mais positiva para o derby? Claro que dá, Renata. Além disso, a contratação do Arias, né, já é um ingrediente a mais. É claro que ele não vai jogar. Não, ele não vai jogar. Mas te dá também. Mas daqui a pouco vai, né? Daqui a pouco vai enfrentar o Corinthians assim. Agora, você vence um jogo da maneira como o Palmeiras venceu, te dá uma confiança muito grande. Apesar que cada jogo é uma história, é um clássico, é um derby. Aprendeu com o doutor, né? E o Abel, Corinthians é diferente, meu irmão. Vamos se preparar bem aí, porque segunda-feira eu quero zoar o Ronaldão aqui, viu? Vai. Talvez a maior reclamação do torcedor palmeirense com o Abel seja o fato que muitas vezes ele minimiza o clássico contra o Corinthians. Não pode. O azar é dele, é um campeonato né? à parte. Dele. E parece que ele minimiza também o Mundial, né? Que só vai lá pra ser e volta. Tá bom. Deixa eu dar um recadinho na sequência, vamos falar de John Nath. Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco, na semana passada, chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta, superior aos 18 milhões de euros. Ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca. Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca, mas Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho.
E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade. É um momento muito especial para a gente vinha conversando no treinamento, eu e o Diego, que eram os únicos que ainda não tinham gol no profissional, e a gente ficava meio que se cobrando por isso, mas eu acho que aconteceu nessa noite que tudo é feito pelos planos de Deus e não tinha como ser melhor. Chegou então o dia ou a noite dos jovens, então mais um grande jogo. Olha aí o Guinegão pelo Corinthians na partida de ontem, fez um gol, finalizou 3 vezes, 2 no alvo, 4 ações na área rival, já são 6 gols pelo Corinthians, tudo certo, tudo pronto para mais um derby. No ano passado, o Mendel Bidlovski, o Corinthians levou a melhor sobre o rival, na decisão do Campeonato Paulista, também nos confrontos ali da Copa do Brasil, e agora os dois se encontram pela primeira vez em 2026, Mendel. Exatamente, bom dia Bruno, bom dia a todos. O Corinthians, o torcedor espera que se repita nesse ano, né? Essas atuações contra o Palmeiras. Corinthians, a gente viu aí vencendo o Capivariano por 3-0 e jogadores poupados justamente para esse clássico contra o Palmeiras. E aí a garotada da base realmente aparecendo, brilhando na partida contra o Capivariano. 3 gols, a gente vendo aí garotos revelados pelo Corinthians, garotos da base do Corinthians. O Corinthians, como eu disse, poupando titulares pensando no jogo contra o Palmeiras. O Memphis Depay entrou no decorrer da partida e até o técnico Dorival Júnior dizia que ele queria colocar o Memphis um pouco antes para ele ir ganhando ritmo também, né? Ele que não tem jogado tanto assim na temporada, mas como o time estava muito bem em campo, ele aguardou um pouquinho, mas o Memphis entrou no final ali também para ganhar ritmo para o Corinthians, para essa partida contra o Palmeiras. O Corinthians, com essa vitória no Campeonato Paulista, vai a 11 pontos, fica na 4ª colocação do Campeonato Paulista, vai subindo na tabela de classificação do Campeonato Paulista, e o jogo contra o Palmeiras é justamente pela competição estadual. Existe então a preocupação com esses 2 jogadores, a Mari destacou, 2 jogadores que sentiram ainda no primeiro tempo, né? Aos 10 minutos o Caio César sentiu o posterior da coxa direita e também o Hugo sentindo o joelho direito numa dividida ali aos 36 minutos de jogo. Segundo o Dorival Júnior, a situação do Hugo preocupa um pouco mais, mas não tanto quanto pareceu na hora do jogo. Então ele disse que o Hugo preocupa um pouco mais que o Caio César, mas não tanto assim. Então o Corinthians avaliando o jogador, vai sendo avaliado os 2 jogadores, pensando nessa partida contra o Palmeiras. É o Corinthians então que vem da vitória, título da Supercopa do Brasil, vitória no Campeonato Paulista e agora na preparação para o clássico contra o Palmeiras, Bruno. Pois é, então a gente vai direto para outra ponta da linha vermelha. Obrigado, viu, Mendel, com o Vinícius Nicolé. O Corinthians está firme e forte na briga pelas primeiras posições do Campeonato Paulista. Nesta quinta, o Timão rodou o elenco, colocou em campo uma formação mista e viu os garotos das categorias de base chamarem a responsabilidade e resolverem o duelo contra o Capivariano. Na Neoquímica Arena,
O alvinegro não tomou conhecimento do adversário e venceu com certa tranquilidade, por 3-0 com gols de Dieguinho, Guinegão e Kaique. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 11 pontos no torneio estadual e assumiu a 4ª colocação na tabela, 2 pontos atrás do líder Novo Horizontino. Já o Capivariano estaciona nos 7 pontos, fica na 12ª colocação e acende o alerta na luta contra o rebaixamento, restando 2 rodadas para o fim do Campeonato Paulista. No intervalo da partida, com os times nos vestiários, o Corinthians levou a taça da Supercopa Rei aos seus torcedores. O zagueiro Gabriel Paulista e o meia André Carrijo, poupados nesta noite, fizeram a volta olímpica e foram ovacionados pelo público. No último domingo, o Timão bateu o Flamengo por 2-0 e faturou a taça nacional. Na sequência da temporada, o Corinthians encara o rival Palmeiras domingo na Neoquímica Arena, a partir das 20h30. O derby será válido pela 7ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e será importante para definir os mandos de campo no mata-mata. Já o Capivariano recebe o Mirassol, em Capivari, no mesmo dia. O duelo, no entanto, será às 18h30.